pedofilia, eles ocorrem normalmente no seio familiar, não é isso? Ou é mais externos? Eu tenho tratado mais desse aspecto dessas formas de pedofilia na internet por causa da nossa competência, né? Como é material que vem do exterior, sai daqui e vai para o exterior, aí, e mesmo assim, eu digo que tem algum exagero nisso, mas a jurisprudência do STJ, ela diz que a competência é nossa, porque tendo essa internacionalidade, ou na emissão, ou no recebimento, entendeu? Muitas vezes a pessoa que teve o contato com o exterior, ela sim praticou um crime federal, mas aqui quando transmitiu para um terceiro dentro do Brasil, já internalizou aquele material e para mim não é da nossa competência, é mais o tribunal não entende. Mas assim. como que comprova o crime? Porque se você pegou o material de fora, como que você vai identificar a idade dela? Porque não a idade da pessoa. Isso, Né? você está falando que a pessoa é menor de idade, então como é que você prova que ela é menor de idade? Quem é a vítima, né? E você vai atrás, vítima, é boa atrás, né? Mas essa vítima mora na China, e como é que você vai saber? E qual a idade dela? Não, mas vem cá, mas a pedofilia em si não é por causa do material que é encontrado, que foi mandado do exterior, porque aí a competência... Sim, mas é o seguinte, o material tem que ter a conotação de que é menor. pedofilia, de menor, para se tornar pedófilo, né? Como você prova que era menor? Porque a vítima, em tese, é a pessoa que está na imagem. Sim, aí, com a aparência de menor. Aí já fica como matéria de prova o réu provar que aquela vítima não era menor. Ele está estuprando uma criança de 5 anos, vai dizer que não era. É absurdo, não, é absurdo. Presumir o excepcional, né? Mas isso realmente é matéria de defesa e, dependendo do caso concreto, né, é praticamente impossível a defesa de dizer que aquela criança ali não é menor. É só pro forma, na verdade, né? Entendeu? Só porque tem direito à defesa constitucionalmente. Não tem prevalecido isso. Não, a gente está falando aqui quando a situação é muito clara. É bem claro, vamos supor, uma criança que... Mas se for uma pessoa que tenha, vamos supor, 16, 15, 14, 13 anos... Aí sim, que aparenta ser maior. Aparenta ser maior, exatamente. É porque aí a gente vai ter uma questão ou do lapso temporal ou menor. Isso, então, ou seja, porque, querendo ou não, a gente depara com pessoas com 12 anos que tem característica de 18. A gente depara com pessoas de 18 que tem característica de... Então, ou seja, vice-versa. Então, é difícil comprovar isso. Matéria de prova, né? E também, exatamente. A defesa vai dizer... Como a instrução vai correr. Ela tem que arguir e provar que aquela vítima não era vítima, era maior de idade. Não era menor. Mas a defesa que vai ter que provar? É o tal negócio. A acusação trouxe a prova. Tá aqui. Trouxe não, mas ela trouxe a prova entre aspas. Ela trouxe o fato. Não, mas é que não comprova nada, né? Razoável. Mas o doutor Rubens falou, Paulo, que existe a presunção. Tá. Existe a presunção. O cara pegou aquela imagem, tem aquela pessoa ali que... Tu vai condenar uma pessoa com presunção? Não, isso é comércio, é o início da instrução. É o início da ação penal, é feita com base em então, a imagem. O doutor Rubens disse o seguinte: você está assumindo o risco de estar explorando uma criança ali. Aí vem com essa tese que não era uma criança. Então prove que não era criança. O Ministério Público trouxe uma prova bem razoável da exploração sexual infantil. Então você faz a contraprova de demonstrar que aquela pessoa não era menor de idade. Entendi. Eu estou falando desses casos extremos, né? Porque normalmente aqui no Brasil é muito difícil acontecer essa dúvida. Eu estou falando assim porque a tua competência, doutor, é federal, né? Então aí eu já fiquei imaginando o cenário atual, a realidade em si, né? A realidade em si deve ter esse cenário. Uma pessoa, esse pedófilo ter numa máquina de computador, celular, arquivado esse material. Mas como comprovar se a pessoa tem 12, 13... Aí eles vão chegar e vão falar assim, não, o Ministério Público apresenta. Ok. Aí você está querendo que a defesa apresente uma prova que ele não consegue, uma prova impossível dele se... Porque ele está fora do Brasil. Então, ou seja, assim, é extremamente complicado. Mas tem um detalhe aí, Paulo. É bem sensível isso, né? Às vezes, doutor Rubens, acompanha outros crimes. Por exemplo, o cara, além de ter as imagens ali, ele também já cometeu um estupro de vulnerável. Né? Aí, como é o caso desse ator aí, os indícios aí é que, além da pedofilia,
Ele estuprou o menor. É, que ele fazia ele seduzia, né, as crianças com presentes e É tal. um crime bem mais grave. É. Agora, veja só, nos casos de armazenamento, né, que é o considerado o crime mais leve desses todos ali, Qual é a pena, doutor? vai de 2 a 4 anos, é considerado mais leve o armazenamento. Ou de 1 a 4, não gosto de ser muito, assim, Taxativo. quanto a isso, mas é o mais leve. Aí, geralmente, a defesa é essa, a única defesa de ser isso, e por se tratar de um filme que vem do exterior, material do exterior, mas, geralmente, o material que vem de lá não deixa dúvida que é menor mesmo. Aí, se a defesa acreditar que não é, que é uma exceção, traga. A gente está presumindo o que é normal, né? Porque eu estou vendo alguém com uma altura de criança, corpo de criança, eu vou dizer que é uma anomalia da pessoa? Não. Pelo menos ele está induzindo como sendo material pornográfico. Tem muita gente que diz que é perversão, né? Tem gente que a pedofilia é uma perversão. E que não tem a ver com doença. Tem a ver com o cara saber muito bem o que ele está fazendo. Exatamente. Porque você E o ECA, ele diz assim, ele diz que é considerado crime o ato de adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.